Pai grandioso, Pai de misericórdia, Pai eterno, Pai amado do nosso querido Yahushua HaMashiach, o nosso querido Jesus amado, clamamos pela presença do Teu Santo Espírito a conduzir esta reunião entre irmãos, para falar da Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para receber Tuas revelações. Ó Pai, guia o Teu povo, conforme a Tua vontade, conforme os Teus propósitos. Eis-nos aqui. Peço, ó Pai, um olhar especial sobre a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão ali necessitando da Tua presença, com sede de Ti. Clamo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, para que o Teu Santo Espírito esteja derramando a Tua unção restauradora, vivificante do mais alto do céu sobre a vida de cada irmão aqui nesta noite, com a Tua santa e preciosa palavra. Também peço, ó Pai, que Tu esteja com o Judson. Só Tu sabes, ó Pai, a vida dele, a história dele, como ele tem passado. Nós recebemos esse pedido de oração para que a Tua misericórdia esteja sobre esta vida, que possa tocar o coração ali da Tua forma, conforme o Teu querer. Peço a Ti, ó Pai, as mais ricas bênçãos de entendimento, sabedoria e discernimento da Tua vontade para cada irmão aqui. Tudo que aqui eu peço e agradeço é nos méritos do nosso Mestre amado, o nosso querido Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos vocês. Amém. Como dito, meus irmãos, hoje daremos continuidade ao estudo de Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo continua a demonstrar seus conselhos exortativos de como devemos andar, para que assim possamos estar protegidos das artimanhas do inimigo. Tais armadilhas impostas que só poderão ser derrotadas se permanecermos firmes na fé e em oração profunda, que resulta em um relacionamento íntimo com o Pai. É através da perseverança em oração e comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, que sairemos vitoriosos em cada batalha destinada em nossas vidas. Batalhas as quais não se limitam ao nosso campo visível, mas ao invisível, que está ligado intrinsecamente à batalha espiritual, a qual não enxergamos, mas com toda certeza sabemos e sentimos. Então, aqueles que puderem abrir o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir
no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, e sinceridade. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai Santo e amado, louvamos o teu nome pela tua palavra dita nessa noite. Que o Senhor fale em nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, perdoe primeiramente os nossos pecados. Que haja, meu Deus, a manifestação do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. E que assim a sua verdade seja revelada em nossos corações. Que possamos entendê-la, que possamos aplicar em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, nos versos iniciais, do 1 ao 3, Paulo começa a sua abordagem em demonstrar os benefícios de se manter firme e fiel, pois o cumprimento dos estatutos de Deus, seus 10 mandamentos, nos trazem vida e, consequentemente, benefícios diversos sobre ela. Veja que a exigência de se cumprir o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, resulta em um benefício muito grande. Esse benefício, através da obediência, nos garante mais dias de vida sobre a terra, além de sermos abençoados em tudo quanto fizermos. Tal benefício nos remete ao relacionamento que o Pai Celestial quer que venhamos a ter com Ele. Paulo começa sua tratativa com exemplos de bênçãos ao obedecer aos estatutos de Deus, que nesse caso é obedecer aos pais. Se entendemos que devemos tudo aos nossos pais, pois foram eles instrumentos de Deus para que aqui chegássemos, entenderemos a proporção de reconhecimento sobre o que Deus tem feito para conosco. Obviamente que todos os pais são imperfeitos, muitos deles não andam nos caminhos da verdade. Porém, sempre existirá um sopro do Espírito que fará com que tais pais, independentemente da fé, contraiam uma ação involuntária de amor para com seus filhos. Um pai, por mais imperfeito que seja, jamais vai querer o mal de seus filhos, e sua conduta sempre irá conduzir seus filhos por caminhos seguros e luminosos. Todos nós, que tivemos o privilégio de chegarmos até aqui, devemos a nossa honra aos nossos pais, pois foram eles usados pelos profundos mistérios de Deus que nos trouxeram até aqui. Afinal, foi através deles que pudemos conhecer a vida que emana de Deus. O mínimo reconhecimento é pouco, quando entendemos que sem os nossos pais não estaríamos aqui. A questão desse chamado, ao qual o apóstolo Paulo nos convoca, é levantar a verdadeira intenção dos nossos corações. Deus criou os nossos pais a fim de sermos como exemplos físicos, para que venhamos a exercer o amor e o respeito que ele deseja que tenhamos para com ele mesmo. Se não estamos dispostos a honrar os nossos pais carnais, certamente não estaremos dispostos e preparados para honrar o nosso Pai Celestial. Honrar pai e mãe não é simplesmente exercer a obediência para com eles, mas sim honrar por amor e reconhecimento sobre tudo quanto fomos abençoados por eles. Afinal, passamos a entender que é Deus quem rege todas as coisas e que através dele
mediante aos nossos pais, é que pudermos chegar aonde estamos hoje. Entendemos que a honra remete ao respeito e profundo relacionamento íntimo de amor. Deus sempre irá, primeiramente, usar de coisas materiais como demonstração das coisas espirituais. O amor de um pai para com seu filho remete ao amor de Deus para conosco. Assim como Deus é pai, ele nos dá o privilégio de sermos pais. E assim como Jesus é filho, temos o privilégio de sermos filhos. A nossa vida é sombra das coisas celestiais e precisamos exercer esse amor para que assim possamos enxergar os benefícios de mantermos firmes e fiéis, pois é através disso que conseguiremos perceber e receber as ferramentas necessárias para lutar contra o inimigo de nossas vidas e das fraquezas de nossa carne. Entendido sobre essa profunda reflexão que a palavra nos ensina, através de Paulo, é que entendemos a aplicação de representação de Deus na figura humana, como pai. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente aos pequeninos. Da mesma forma que os filhos devem honrar seus pais, os pais devem exercer a conduta fiel, que garantirá que seus filhos caminhem por caminhos seguros até chegarem de encontro à escolha individual que todos nós temos ou teremos de decidir, que é a conversão e o reconhecimento do plano da salvação, através do santo evangelho de Deus. Os pais devem exercer uma conduta semelhante ao Criador, cuidando e suprindo as necessidades de seus filhos, contendo a paciência e o amor. E esse amor não se define à falta de correção. Todos nós, em um dado momento, nos acometemos em erros. E Deus, por amor, nos corrige e exorta novamente para os seus caminhos. É certo que não é fácil, muitas das vezes, ouvir e passar pelas correções que Deus sabiamente nos dá, mas são elas necessárias para que não venhamos a cair em precipícios profundos e sombrios. Assim devem ser os pais. Não devem tratar os filhos com mimos ou coisas que farão com que eles se rebelem posteriormente. Essa conduta deve ser sabiamente exercida, a fim de não constranger seus filhos no sentido público. Todas as questões e problemas devem ser resolvidos entre quatro paredes, através de muita sabedoria e discernimento. Afinal, incontáveis erros tivemos cometido, mas pela imensa sabedoria de Deus, com o tempo, fomos instruídos e moldados para que pudéssemos chegar ao propósito de santidade, ao qual ainda estamos sendo moldados. O amor não deve ser incondicional na educação dos filhos, mas condicional. Não devemos fazer vistas grossas sobre os erros dos filhos, mas condicioná-los aos caminhos corretos. Afinal, isso é verdadeiramente amor. O amor é racional, e ser racional é exercê-lo, ainda que muitos discordem e não percebam a sua atuação. Mas é esse amor que nos dá um caráter e nos molda conforme a imagem do Filho de Deus. No verso 5, Paulo enfatiza, através de outros exemplos, a obediência sobre aqueles que são levados como guias, usados por Deus sobre as nossas vidas. Veja que, assim como o exemplo de obediência aos pais, Deus e nosso Salvador é representado também como nosso Senhor, e devemos obedecer àqueles cujo Deus levantou como senhores, segundo a carne, com temor e tremor, como se fosse a Jesus Cristo. No verso seguinte, Paulo, através desse exemplo, nos convoca a sermos sinceros. Se porventura não estamos sujeitos à obediência sincera sobre os nossos pais, ou como, por exemplo, aos nossos líderes, como poderemos garantir que seremos obedientes a Deus? Paulo deixa claro que a nossa obediência deve ultrapassar o nosso campo de visão. Não devemos fazer algo por mero formalismo ou obrigação, mas sim de coração. Se quisermos sermos guardados e revestidos da armadura de Deus, devemos ser sinceros a nós mesmos. Realizar a obra de Deus, orar publicamente, conter testemunhos e ministrar a sua palavra, sem um amor verdadeiro, sem a sinceridade genuína, não lhe garantirá os benefícios de uma vida devota a Deus. Pelo contrário, te tornará um mero religioso.
Veja que há uma confirmação no verso 7 e 8, que devemos servir de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. No verso 9, igualmente, Paulo demonstra a reciprocidade que os senhores, os líderes, devem ter sobre os seus servos e liderados. Tal posição jamais deve usurpar direitos e benefícios contrários dos que lhe foram concedidos. Afinal, a justiça de Deus deve estar intrinsecamente ligada aos líderes e senhores, a fim de que hajam com sabedoria e justiça, para que continue a exercer e adquirir as bênçãos e proteções dos altos dos céus. É através disso, exemplos físicos e cotidianos, que finalmente podemos entender os planos de Deus e ser fortes na força do seu poder, como diz no verso 10. No verso 11, mediante a essa demonstração pública de que devemos ser obediente aos nossos pais e senhores, além de exercer um papel de pai corretamente ou líder justo, conforme Deus tem e faz para conosco, é que devemos nos revestirmos de toda a armadura de Deus, pois é ela que nos deixará firmes contra as astutas do diabo. A nossa guerra não está simplesmente em coisas terrenas ou em outras pessoas, mas existe uma luta a qual não podemos enxergar, mas que temos a certeza de que está acontecendo. Veja que no verso 12, o apóstolo diz que a nossa luta não é contra a carne, muito menos contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas e desse mundo, contra as tropas espirituais da maldade nos lugares celestiais, advindo da esfera espiritual. A nossa guerra está voltada contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial. Essa dominação abrange todas as áreas as quais conhecemos, seja elas econômicas, políticas, culturais e religiosas. O príncipe desses poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. É somente pelo poder de Cristo, que nos liberta de todo o engano, é que poderemos vencer as artimanhas do inimigo. Contendo essa certeza, meus irmãos, é que no verso 13, devemos nos revestirmos da armadura de Deus. Essa armadura não representa algo físico ou limitado, no sentido de realizar algo ou adquirir algum objeto que nos garantirá alguma proteção, mas remete ao caráter verdadeiro. O próprio Senhor é descrito simbolicamente vestindo a couraça da justiça ao apresentar-se na fronteira de guerra, revelando assim o poder da verdade, conforme diz Isaías capítulo 59, verso 17. Revestir-se da armadura de Deus é obter o caráter justo e convicto sobre a verdade contida na palavra. E é essa verdade abrangente que instrui, molda e capacita o indivíduo e que fará com que o mesmo obtenha todas as ferramentas para derrotar as tentativas destrutivas de todos os impérios e potestades malignas. Afinal, quem pode ficar de pé diante do poder da palavra verdadeira de Deus, a qual é contida e professada pela voz daqueles servos verdadeiros e fiéis? O dia mau se refere ao dia em que seremos atacados fortemente pelas dúvidas ou pela tentação de negarmos a fé no Senhor. E esses ataques serão ainda piores nesses últimos dias proféticos, tempos de apostasia, que estará sob domínio do homem da iniquidade. Devido a isso, é que devemos permanecer firmes e fiéis, conforme o verso 14 e 17 nos diz, com um caráter justo e verdadeiro, contidos no único caminho que nos levará à vitória contra o inimigo e contra os desejos pecaminosos de nossas carnes. Revestirmos, pois, no caminho da verdade, no caminho da oração, da sinceridade e da justiça. Tudo isso por amor a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão dos santos, contendo a fé, e será a fé, mediante a fé, que poderemos apagar todos os dardos inflamados, tentados sobre as nossas vidas, através do maligno. É necessário ter fé. E o que é ter fé? Bem, temos falado muito sobre esse assunto, mas a fé está
em depositar a esperança e a certeza sobre as coisas que não se podem ver. Além disso, a fé é conter a verdade e praticá-la. Sem fé, sem demonstrações de fé, sem vida íntima com o nosso Senhor, que é pela fé, não iremos obter sucesso contra as tentativas do maligno sobre as nossas vidas. Sem a oração, descrito no verso 18, não conseguiremos resistir ao inimigo. É preciso orar, não somente orar, mas interceder. E Paulo sabia disso. Veja que no verso 19, ele convoca a igreja para que ore por ele, para que assim ele pudesse receber porção dobrada do poder de Deus, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso nos leva a refletir que até podemos conter a verdade em nossas vidas, professá-las publicamente, mas sem a oração, seria como estivéssemos dizendo a Deus que os méritos propagados por nós teriam prestígios humanos e egoístas. A oração, ela é um canal de dependência e reconhecimento de Deus, de que Deus está atuando em cada detalhe de nossas vidas. Além do mais, é ela um privilégio ao qual Deus nos dá, de nos relacionarmos diretamente com Ele, mediante a Jesus Cristo. Sem a oração, nossas ações resultam em obras mortas. Todos os nossos conhecimentos é diminuído a menos que um grão de areia, visto que a oração busca a efetivação daquilo que foi ministrado, através da palavra. Se pregamos sem orar, ou realizamos qualquer coisa sem antes levar a Deus orações de reconhecimento, agradecimento e atuação, de nada vale. Na verdade, estamos agindo humanamente, e mesmo que inconscientemente pensamos estar realizando a obra de Deus, essa obra está morta, pois o seu relacionamento íntimo com o Pai não é exercido através da oração e da intercessão sobre tudo ou qualquer motivo como objetivo. Por fim, vemos Paulo finalizar sua mensagem com um desejo de que a igreja obtivesse o pleno conhecimento acerca dele e desse poderoso ministério que a nós é oferecido. Estás dispostos a revestir-vos da armadura de Deus? É a pergunta. Estás vós aptos, entusiasmados a vencer os poderes malignos através da propagação do santo evangelho de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, perseverando em oração e intercessão, cheios do Espírito do Senhor, que recai sobre aqueles que obedecem e que são fiéis aos mandamentos de Deus? Então, meus irmãos, venham fazer parte desse time. Venham se alistar no mais poderoso exército do universo, onde todos os pilares desse império demoníaco tremem e estremecem pelo infinito poder contido nas vidas desses humildes servos, dispostos a propagar o amor e a justiça do santo Deus de Israel, entoados por suas poderosas e estrondosas vozes, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E hoje foi o nosso estudo de hoje. Para a honra e glória do nosso Pai. Amém. 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 Glória a Deus por a mensagem, a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Oremos. Pai Santo e amado, louvamos o teu nome pela tua palavra que nos foi ministrada. Que cada vez mais, Senhor, o desejo, a busca pela verdade possa estar em nosso coração. Que o relacionamento íntimo e verdadeiro nos revista com a sua armadura, meu Pai. Que venhamos a ser libertos de todas as enganações que esse mundo tem a nos mostrar e que, de fato, tem nos consumido anteriormente, mas que pelo poder do seu santo evangelho fomos libertos. Que o Senhor continue a nos guiar, que o Senhor continue a se revelar em nosso meio, que o Senhor confirme a nossa fé, que o Senhor sempre, cada vez mais, nos dê a certeza da sua atuação, principalmente sobre a vida daqueles que estão se adentrando, sobre a vida daqueles, meu Pai, que ainda precisam ter o conhecimento verdadeiro. Que o Senhor se mostre, que o Senhor se revele sobre a vida daqueles que necessitam, que o Senhor continue de mão dadas conosco, que possamos continuar, meu Deus, firmes nesse caminho que conduz a Ti, a vida eterna. Nos ajude, Pai, permaneça conosco, nos dê uma boa noite de sono. Em nome de Jesus é que eu te peço, é que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.